E aí pessoal, como é que vocês estão? Todas, todos bem? Hoje o nosso assunto, o nosso bate-papo é um pouquinho polêmico, mas necessário, não é? Bem necessário. Então, antes de começar o anúncio, o que a gente vai falar? A gente tem que pedir para vocês, obviamente, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com a galera e não se esquecer de ir lá no nosso Instagram e nos seguir. É instagram.com/universoqueer. Bem simplinho para vocês fazerem parte do nosso universo. Pessoal, o nosso assunto é sobre privilégio. E talvez muitas pessoas ainda não entendam o que é ter privilégio na sociedade e o que é ser privilegiado por você ser branco, homem, magro, quanto mais claro a pele melhor, quanto mais hétero você parecer melhor. É sobre isso o nosso papo. Eu acho bem difícil na nossa sociedade atual você não perceber, e eu falo por experiência própria, que eu sou um homem branco, ponto, cisgênero. Ou seja, se eu ficar de boca fechada, não fazer não vão saber minha sexualidade, ou não vão achar, ou podem achar, mas não vão ter certeza, e isso abre portas para muitas coisas. Várias coisas, em lojas, por ser branco, por não ser afeminado, não sou agredido na rua, não sou apontado. Eu brinco muito que eu queria ser uma bicha POC afeminadésima, com uns amigos que eu tenho que andam maquiados na luz do dia. Não tem a ver com o Anderson, mas provavelmente pela criação que eu tive. Quem sabe se eu tivesse outra criação eu não seria ultra mega POC e eu estaria muito bem com isso. Porque eu falo que as POCs abrem, graças às POCs as mulheres trans eu pude casar, né? Que batalharam sempre. Mas se faz necessário que nós entendamos o que é ter privilégios. E nós temos muito privilégio enquanto homem branco. Começa por aí. Sim, é para vocês entenderem a situação. Teve o caso aqui em Porto Alegre do Carrefour que nós trouxemos um negro para falar. Por quê? Porque a gente não quer dar palpite, a gente deu obviamente a nossa opinião, mas a gente precisava dialogar isso com uma pessoa que vivenciasse aquilo, que fizesse parte do dia a dia aquele preconceito. E que não é o nosso caso. A gente sofre preconceitos, mas a gente tem total ciência que no nosso universo, no universo LGBTQIA+, todas as conquistas que a gente teve até hoje, elas partiram de pessoas que eram afeminadas, justamente como o Anderson disse, pessoas que eram expansivas, que deram a cara à tapa. É que assim, privilégio vai abrir uma caixa de Pandora, né? Sim. Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade patriarcal, ponto. Extremamente machista, ponto. Então, ser um homem branco, heterossexual, te dá privilégios. Justamente. Te abre as portas. Se não fosse assim, você tem que pensar numa empresa, uma grande empresa, em sua grande maioria, hoje tem muitas coisas mudando, a maior parte das pessoas que trabalham são pessoas brancas. Se fizerem parte da massa LGBTQIA+, eles não saem do armário na empresa para não sofrerem alguma retaliação. E até as pessoas héteros, cis brancas e que sejam, existe privilégio dentro desse núcleo. Sim. Eles vão te privilegiar se você é hétero e tem uma família, tem filhos. Então, se você segue aquela cartilha da família tradicional brasileira, você tem inúmeros privilégios, o que uma pessoa hétero, solteira, também não tem. Então, a sociedade, ela pinta o que é o ideal e te dá privilégio se tu se encaixa dentro daquele quebra-cabeça que eles montam. Exato. E se a gente pensa falar dentro de uma empresa, mulheres ganham, em sua grande maioria, menos que homens no mesmo cargo. E muitas vezes trabalhando bem mais, porque as empresas têm essa mania horrenda de transformar a mulher em burro de carga. Exato. Ela faz tudo, faz mais do que muitos homens e ganha menos. Eu preciso que você entenda por que nós estamos falando sobre isso. Eu parei para pensar há pouco tempo, faz uma noite ou duas, antes de começar a gravar o dia, nós pensamos em gravar os vídeos, eu quero falar sobre o quê? E quantos privilégios eu, Anderson, tenho por ser um homem heteronormativo cisgênero? Eu tenho um amigo, e ele tem muito dinheiro, já falei isso no canal, eu não vou citar nomes, mas que ele é negro. E toda vez que ele entra, ele tem um Black Power, o Doug conheceu. Ele entra no shopping com a sua Vitor Hugo, com o seu tênis de marca, e o segurança não vê isso.
O segurança vê que ele é um homem negro com black power, com uma cara que pode ser ladrão, pode ser marginal. E ele é seguido em todas as lojas atrás. E quando ele entra na loja para comprar, pedem o RG para confirmar se aquele cartão de crédito é dele. Eu não passo por isso. Eu não passo por isso. E o mesmo acontece com pessoas trans, que as pessoas olham com aquela cara desconfiada, não sei, mas deve ser marginal, porque se tem uma máscara, ou tem uma ideia que pessoas trans são vilãs por algum motivo, assim como LGBTQIA+, mais afeminados, ou LGBTQIA+, que são mais mulheres que não são tão femininas, se tem esse preconceito, um preconceito em cima disso, antes de conversar com a pessoa. Eu, enquanto homem cisgênero, tenho muito privilégio na sociedade, muitos privilégios. As portas não se fecham para mim, muito pelo contrário. As portas se abrem só porque eu sou branco e cheguei. Né? Quando nós falamos em privilégios, eu penso em tudo isso que eu tenho acesso e quantas pessoas não têm acesso por não terem esse biotipo homem, branco, cisgênero. E também o privilégio, eu acho que ele bate muito de frente com a liberdade da pessoa de se expressar. Um exemplo, eu moro do lado do Iguatemi de Porto Alegre e inúmeras vezes antes da pandemia, às vezes eu ia no cinema, verão, eu ia de regata, bermuda, chinelo, cagando para as pessoas. E mesmo eu sendo branco, tu via que as pessoas te olhavam diferente, sabe? Tipo, por que tu tá aqui mal vestido? Tipo, tem essa coisa quando tu tenta ter liberdade de tu ser quem tu é, aí entra a questão do privilégio. Tá, se eu não me visto, não vou pro shopping lindo, maravilhoso, eu não tenho privilégio de estar aqui. Não sei se tu me entendeu. Entendi. É que eu vejo com um buraco mais embaixo, né? Não, sim, mas é aquela coisa. A gente fala, eu falo também das coisas que eu vejo porque eu passo. Eu não sou negro, eu não sei os privilégios de Mas negro. é esse ponto. Se você fosse negro e fosse no shopping de chinelo e bermuda, seria expulso do shopping, com certeza. É esse o ponto. Mais a fundo. Inclusive eu já vi isso acontecer. E é complicado, assim, porque essa cartilha do privilégio tu tem que te encaixar em inúmeras formas. Então é a forma do cara branco, bem sucedido, do cara branco, ou da mulher branca que se veste bem, ou a mulher no shopping tem que estar sempre com o cabelo em dia, escovado, platinado, porque senão tu não é visto como uma pessoa digna da sociedade. É que eu acho que é mais pesado ainda, tá? Não, com certeza é mais pesado, mas porque, assim, também, gente, eu não tô pesando tanto as coisas porque é pra dar espaço pra discutir, pra vocês argumentarem embaixo. Eu não tô indo bem pesado, eu tô indo bem na ferida, Vocês já perceberam que tem dias que eu que tô com sangue nos olhos? Hoje eu sou eu. Anderson, hoje eu tô amorzinho. Não, amorzinho não. Pra vocês entenderem, a gente tá gravando esse vídeo um dia depois da morte do Paulo Gustavo. Nossa. A gente tá meio abalado, eu tô meio... Então eu tô mais... A gente já fala sobre isso também daqui a pouco. Acho que esse vídeo vai aumentando, mas é só privilégio não. Não, é uma boa. Bom que tu falou do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, um homem branco, cisgênero, gay, que se assume ao longo da carreira dele, e quando ele se assume, ele abre as portas para muita gente. Sim. Né? Eu me lembro que teve um rolo dele ter um contrato que ele não podia assumir a sexualidade, então ele não podia assumir em público e nem em programas que ele era gay, era um LGBTQIA+. E daí eu me lembro que ele brincava, não, mas quem disse que eu sou viado? Não, sou viado. Isso no Vai Que Cola. E era maravilhoso isso. E é muito triste perder, mas a gente já fala sobre isso. Mas ele me mostra muito sobre isso. E ele fala, e tem uma coisa que o Paulo Gustavo, eu acho que se as pessoas pegarem ele como exemplo em várias coisas, ele deu muitas bolas fora. Mas ele sempre voltava atrás, olhava e contornava a situação. Ele consertava a situação da melhor forma. E a gente pode usar como privilégio também o sucesso que o Paulo Gustavo, um gay branco, teve com Jorge Lafon, um gay Nossa, negro. pensei a mesma coisa agora. Eu ia falar, pensei no Careca e lembrei dos dois. Porque, tipo, não é macular a imagem do Paulo Gustavo, mas eu já falei sobre isso. Eu acho que o Paulo Gustavo ele é um personagem de uma linha só, ele só muda é que nem um celular, tu tem um telefone e só muda a capinha. A gente discutiu isso em outro vídeo, que eu falei que eu gosto do Paulo Gustavo e muito. Exato. Eu gosto mais ou menos. Exato, eu gosto, mas eu acho tudo linear.
E aí, obviamente, o humor dele agradou todo mundo. Mas a gente tem uma figura também que é pioneira, é muito mais anos 80, é muito mais antiga que o Paulo Gustavo e fez muito sucesso, que é o Jorge Lafon, que é a Vera Verão da Praça é Nossa, que morreu super jovem também. Como a gente perde artistas bons jovens, né? E assim, Jorge Lafon tinha uma... Eu tô falando isso, vou falar dele agora, porque a Bianca Della Fence falou sobre isso. Aliás, amo Bianca Della Fence, beijo, te amo, não tem noção. E ela faz uma maquiagem para lembrar do Jorge Lafon e da Lacraia até, mas eu falo para o Jorge Lafon. E daí ela fala que ele sofreu muito preconceito. Ele sofreu muito preconceito. Ele era um homem muito bonito, se não me engano ele era bailarino, né? E quando ele criou o personagem da Vera Verão, ele virou um personagem, ele virou um ator de um só personagem. Né? Ele não dava espaço para lugar nenhum. E quando ele chegava com ideias novas para Praça Nossa, ele era vetado, porque ele só podia fazer a Vera Verão a bicha afeminada. E hoje, atualmente, os Paulos Gustavos que existem no mercado brasileiro de humor, existem por causa do Jorge Lafon. Abriram portas para, concordo plenamente. Mas, obviamente, são N coisas, porque era anos 80, era tudo muito mais limitado. Mas não deixa de ser, vai estar falando sobre como é um privilégio. Privilégio. Porque ele é um homem branco. Exatamente, porque daí na televisão tinha os personagens héteros fazendo papel de gays e ficavam alterando, parecendo de mulher, parecendo de Mas o que eu gosto muito é que o Paulo Gustavo fala... Nossa, fiquei muito triste agora. Sabe quando vai o Paulo Gustavo, pra mim, ele consegue abrir as portas e brincar com essa questão do gênero, sendo um homem gay e representando homens gays, sabe? Personagens gays. O que eu acho muito importante. Porque héteros fazerem gays não é a mesma coisa. E eu não estou falando nem de fazer um gay ultra mega afeminado, estereotipado, né? Porque eu sou contra estereótipos, mas existem na sociedade. Sabemos disso. Mas ele tem um privilégio de ter sido um homem branco. Bateram muito, machucaram muito o Paulo Gustavo, mas eu sempre acho que toda vez que iam com uma crítica para ele olhava e falava assim, peraí, dei uma bola fora, vou consertar. Quando falaram do blackface que ele fez, ele conserta isso. Quando ele fala que só faz o personagem, ele vai lá e muda o personagem para adequar da melhor forma possível. Tanto que quando eu assisti a peça dos anos 20 e poucos, o mesmo personagem que na televisão ele fez com blackface, na peça já estava sem blackface. Então ela usava peruca e tudo mais, mas não teve esse lado. Ele é um artista que, obviamente, como todas as pessoas erram, faz parte do ser humano, porém ele correu atrás de corrigir o erro e entregar um personagem que realmente fosse crível e fosse respeitoso dentro dessa comédia. Assim, pra mim o Paulo Gustavo ele consegue fazer coisas que muitas pessoas não conseguiram fazer no universo LGBTQIA+. Ele consegue levar um personagem inspirado na mãe dele para a tela do cinema, ser a segunda ou terceira maior bilheteria de cinema do Brasil, e discutir isso com uma naturalidade, com uma tranquilidade gigantesca. E mesmo assim continuar rotulando, porque tinha que ter o beijo do menino, e daí no final tá assistindo o filme e vê que não precisa do beijo. Ele consegue trazer outros LGBTQIA+, à cena, para serem comediantes. A gente vai ter Marcos Magela que trabalhou muito com ele, sabe? Você começa a perceber vários outros personas que ele abraça e vão junto. Infelizmente ele faleceu juntamente com mais de 400 mil pessoas que faleceram, seres humanos brasileiros que faleceram graças a um desgoverno que nós temos no Brasil. Daí entra a questão do privilégio das pessoas que roubam, discutem, dizem que não, porque a vacina não vai salvar vidas, mas estão lá tomando vacina escondido da gente, porque eles são ricos, e quando a gente se fode esperando uma vacina que só Deus sabe quando vai chegar pra gente. Privilégio é você ser branco, com dinheiro, rico e tomar vacina nos Estados Unidos. Privilégio é você não estar vivenciando isso numa casa de extrema pobreza e tendo que ser obrigado a trabalhar todo dia e pegar ônibus para limpar a casa de alguém, ou para ser um motorista, ou para fazer um subemprego. O privilégio também é os pais que acham que a educação ela tem que ser feita somente nas escolas, e aí quando queriam que botasse as crianças dentro de casa, privilégio é tu ter uma internet em casa, um telefone que o teu filho consiga assistir às aulas. Isso é privilégio. Privilégio é você ter uma babá para cuidar se teu filho está aqui em casa assistindo às aulas, porque você não tem paciência para isso, você está fazendo teu home office ou não, porque está de férias.
Privilégios são várias situações que nós estamos passando atualmente e as pessoas estão deixando. Morreu. O Paulo Gustavo, o falecimento dele fez cair uma... Eu já estava muito abalado, já perdi no mínimo 4 pessoas que conheço próximas com Covid, fora as que o amigo, do pai do amigo, do colega, ele faz cair essa sensação de que tem que se cuidar mais. Nós temos amigos que partiram, eu e o Doug partiram por causa do Covid. Nós nos cuidamos para estar aqui, tanto que eu saio daqui para casa, a gente fica em casa, a gente só se encontra assim. A gente viaja junto para não estar em contato com ninguém. Então assim, o Doug tem sido a minha salvação muito na pandemia e acho que vice-versa também acontece. Eu não consigo mais gravar o vídeo, então eu acho que a gente fica por aí. Eu vou dar mais um privilégio que na verdade vai ser um tapa na cara. Privilégio é vocês, bando de babacas que ficam na rua fazendo festa clandestina sem usar máscara, encontrando um monte de gente de aplicativo, porque vocês têm grana, porque vocês têm uma vida feita e vocês podem pagar tratamento e mesmo assim estão passando vírus para um monte de gente que não tem condições nenhuma de comprar uma aspirina na farmácia porque está desempregada por causa da pandemia, por tudo fechado. Isso é privilégio, um privilégio egoísta que vocês têm. Então abracem as pessoas, cuidem, porque vocês não têm nenhuma consideração de ajudar o próximo amiguinho a comprar uma aspirina, que seja para dorzinha de cabeça porque está com febre, porque está com dor no corpo, porque pegou Covid, por causa de um monte de gente irresponsável, porque se acha privilegiada, porque tem grana para pagar festas clandestinas, para ir para cima e para baixo. Fiquem em casa, tentem ficar em casa o máximo possível, lavem sempre as mãos, usem máscara e álcool gel, se cuidem por favor. E tomem um gole de vinho depois desse vídeo, que ele não era para ser um vídeo alegre, eu acho que ficou mais triste que eu deveria. Nossa. E vocês precisam dar um up. E eu acho que eu vou servir um vinho para nós, vamos tomar um vinho? Vamos. Então tá, gente. Cuidem-se. Nossa.